Pessoal, então vamos continuar falando dos curativos. Vamos aos tamanhos agora dos curativos, né? Classificação do curativo de acordo com o tamanho aí da ferida, né? Vamos classificá-los de acordo com o tamanho da ferida. Então, o curativo pequeno, ele é um curativo realizado em ferida pequena, né? Então, aproximadamente aí 16 centímetros de tamanho, tá? Por exemplo, catéter venosos, né? Esses curativos que a gente faz quando a gente faz uma punção venosa. Um catéter central, né? Um catéter de artéria, tá? Uma cicatrização do coto umbilical. Então, muitas das vezes, o coto umbilical ali precisa de um curativo e ele acaba sendo pequeno, né? Fístulas anais, flebotomias, tá? Subclávia jugular, caso de hemorroidas. Então, é pequenas incisões, tá? Tudo quando for pequenininho, aí aproximadamente 16 centímetros, tá? Dentro desses pequenininhos também tem a traqueotomia, né? Que é um curativo pequeno, tá? Um catéter de diálise, que é um catéter, muitas das vezes, quando a gente faz no paciente que faz hemodiálise, tá bom? Então, esses são os curativos pequenos, ok? Um curativo médio é um curativo que varia aí, vai variando de 16 centímetros e meio a 36 centímetros, tá? Aí já é as cesáreas infectadas, incisões de drenos, né, mais longos, lesões cutâneas, abscessos drenados, escaras não, lesões por pressão, tá? E outros aí, dependendo do paciente, tá? Curativo grande é aquele realizado em ferida grande, que ele vai variar aí de 36 centímetros e meio a 80 centímetros, né? Incisões contaminadas, grandes cirurgias, incisões extensas, né? Por exemplo, uma cirurgia realizada na região torácica ou na região cardíaca, né? Aí é um curativo já grande. Uma queimadura, né? Dependendo da área e do grau da queimadura, vai ser um curativo grande, tá? Úlceras infectadas, as úlceras de origem venosa ou arterial, né? Que geralmente muitos pacientes apresentam nos membros inferiores, tá? Então são grandes curativos. São curativos que demandam muito material e muitas das vezes muita medicação, tá? Então, classificação do curativo de acordo com o tamanho da ferida. Curativo pequeno, 16 centímetros. Curativo médio, de 16 a 36 centímetros. Um curativo grande vai variar de 36 centímetros a 80 centímetros, né? E a partir de 80 centímetros já é um curativo grande, tá? Lembrando, pessoal, o curativo, ele é avaliado pelo enfermeiro responsável da instituição, ok? Geralmente, ultimamente, nos hospitais, nas instituições, existe aí uma comissão de curativo. Então, é ela que avalia. Essa comissão é composta por auxiliares, técnicos, médico, enfermeiro. Essa equipe, ela discute os curativos e vê qual que é aí a melhor conduta a ser tomada para a assistência desse curativo, em relação a material, em relação a medicamento, em relação a técnicas de assistência, para que essa ferida possa ser fechada o mais rápido possível, tá bom? Então, lembrando, o curativo é avaliado primariamente pelo enfermeiro. Algumas instituições possuem a comissão de curativo no hospital, na clínica, enfim. Existe hoje também clínicas que cuidam só de curativos, tá? É muito importante o técnico e o auxiliar ter o conhecimento aí sobre os curativos, ok? Então, essa é a classificação de acordo com o tamanho do curativo, tá? Aí nós temos as técnicas de curativo, né? Que vai aí de lavagem das mãos, tem que expor essa ferida o mínimo tempo possível, né? Então, quando eu for trocar esse curativo, ela tem que ficar exposta muito pouco, né? Eu tentar fazer esse curativo o mais rápido possível dentro da técnica, dentro das normas,
dentro do protocolo institucional, mas tem que ser o mais rápido possível, né? O material tem que estar sempre esterilizado, tá bom? Para evitar infecção. Caso, quando existe uma troca de curativo, as gases estiverem presas no tecido, a gente não pode arrancar, precisa fazer a irrigação com soro e deixar com que elas saiam naturalmente, tá? Usar sempre luva estéril se o curativo for infectado, luva de procedimento se for um curativo aparentemente limpo, ok? Todo curativo tem que ser realizado com luva, com máscara e com óculos, tá? Para que se evite aí a contaminação do paciente para com o profissional e do profissional para com o paciente, a tal da infecção cruzada, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, esses são os cuidados importantes, tá? Que mais que a gente viu? É muito importante orientar o paciente em relação aos cuidados, o autocuidado. Então, às vezes a gente faz o curativo e esquece de orientar o paciente que, por exemplo, a gente que não pode molhar o curativo, dependendo do curativo, ele não pode ser molhado, né? Ao banho tem que proteger, cuidado ao manusear, lavar as mãos, o paciente precisa lavar as mãos, né? A gente precisa tomar esses cuidados na hora da orientação também, tá bom? Uma coisa muito importante também, dentro dessa parte de curativo, é a anotação de enfermagem. Então, a anotação de enfermagem, ela precisa ser bem minuciosa, porque eu preciso anotar a localização anatômica desse curativo, eu preciso anotar o tamanho e a profundidade desse curativo, dessa lesão, o tipo de tecido que ele está sendo afetado, tá? Às vezes é só borda, às vezes é só a epiderme, ou o derme, ou o tecido subcutâneo, dependendo, às vezes pode ser aí uma queimadura. Tem presença de secreção? Não tem? Como que tá esse tecido, né? A presença de crosta, tem crosta, não tem? Como é que tá o exudato? Existe um exudato? Como é que ele tá? Tem presença de sangue, né? O aspecto, tem odor essa lesão? Tem odor? Como que é esse odor? É fétido? É um odor característico da lesão? Não tem odor nenhum? Então tudo isso precisa ser anotado. Tem presença de calor aí nessa região aí da pele lesada, né? Presença de rubor, de piremia, edema, tudo isso precisa ser anotado, tá? Então, após a realização do curativo, eu preciso anotar tudo isso no prontuário do paciente, tá? Para que a gente consiga aí fazer depois a avaliação da evolução positiva ou negativa desse curativo, tá bom?